Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa. Hoje, no Acerto de Conta, nós estamos recebendo duas personalidades políticas aqui do estado de Ceará, que fazem política e fazem a diferença junto à sociedade cearense. Estou recebendo aqui o meu amigo delegado Dr. Henrique, que atualmente é o vice-presidente do PTB no estado. E também estou recebendo outro convidado aqui, o Dinei Maciel, que também atualmente ocupa a presidência diretorial do município, é isso? Do PTB aqui no estado de Ceará. E nós vamos falar um pouco como anda a política, qual é a intenção de vocês para esse mandato agora. Eu sei que o doutor Henrique vai sair a deputado estadual e sempre batalhou por uma vaga, né, na Assembleia Legislativa. E nós vamos saber um pouquinho mais. Rebouças, boa noite. Boa noite, Marciere, boa noite, telespectadores, boa noite, doutor Henrique, grande Dinei, doutora Áurea Cedras. Estamos aqui em um programa de suma importância. 2022 é o ano que pode mudar a história desse país. Eu vou dizer mais, não pode mudar não, vai mudar ou para melhor ou para pior, dependendo da consciência do eleitor e de quem ele vai votar. Doutora Áurea Cedras, boa noite, a nossa nova apresentadora aqui da equipe do Acerto de Contas. Para dar um toque feminino no programa, né, Marcelo? Feminino. Nós sempre falamos, né, que nós precisávamos ter uma mulher aqui para mudar um pouquinho essa... É verdade. Sabe que eu sou demagogo. Aliás, a nossa intenção agora é colocar uma mesa de podcast que está pronta já e colocar duas mulheres. Legal. Então vai ficar duas mulheres, tanto eu quanto o Rebouça, e sempre um convidado. Porque eu acho que a opinião das mulheres é valiosíssima. E eu sei que você gosta de política. Gosto, muito. Né? E discute política e está sempre atualizada aí no meio político. E boa noite. Boa noite, Marciere. Boa noite ao doutor Rebouças, ao Dinei, ao doutor Henrique e a você, telespectador. Esse programa promete muito, porque falar de política, muitas pessoas não gostam do assunto, mas a nossa vida está em torno da política. Isso faz parte. Não tem como fugir. Exatamente. Doutor Henrique, boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez, Marciele, a oportunidade, ao doutor Rebouças, sempre receptivo, a nossa, nesse toque feminino, né? Estoque feminino. Doutora Áurea Cedras, né? Cedras. Vai trazer essa sensibilidade para a mesa, né? Esse toque feminino é muito importante. Ao amigo de luta, Dinei Maciel, presidente do Diretório Municipal do PTB Fortaleza. E é um prazer, né? Um prazer vir aqui novamente para a gente debater sobre política, debater sobre esses assuntos que é tão, de certa forma, polêmico, mas importante para a sociedade. Ô, Henrique, eu sempre falo com o Rebouças aqui, uma coisa que nós não temos no nosso currículo é nem demagogia, não somos hipócritas. E você pode estar certeza que o programa está sempre aberto para você, porque você eu conheço pessoalmente e eu sei que é uma pessoa que é regrada na tua vida ética. Você é um cara ético, você é um cara que tem moral e aqui as portas do Acerto de Contas estão sempre abertas para você, não é isso, Rebouças? Com certeza. Nós precisamos dar voz, né, para as pessoas que defendem a liberdade, que defendem a pátria, que defendem a família e que são tementes a Deus. Dinei pela primeira vez, Dinei Maciel, está enfrentando essas feras aí da política, né? Já tem um currículo bastante articulador político desde 2015. Obrigado por ter vindo, aceitar nosso convite, viu? E vamos bater um papo hoje aqui sobre política. Boa noite, Ceará, boa noite a todos. Quero agradecer aqui também ao convite, agradecer ao programa Acerto de Contas por poder estar participando nessa noite, doutor Carlos Rebouças, Marciere, doutora Áurea, psicóloga, também aqui está presente meu amigo, doutor delegado Henrique. É isso aí. Então vamos começar o papo aí. Ô, Henrique, cara, tu não aprende mesmo, né? Tu gosta, Henrique? Gosta, né? Rapaz, além de gostar, eu acho que você quer defender a sociedade no todo, né? Na realidade, eu acho que se a gente for no frigir dos ovos, acho que todo mundo gosta de política, um pouco de política. Né? Agora, desde a eleição de 2020, a gente saiu um pouco dos bastidores e a gente tentou,
vamos dizer, aquele lado de protagonismo, né? De tentar interferir, mudar mesmo na política. Então a gente foi para a política partidária. Mais recentemente, cerca de uns 3, 4 meses, houve uma conversa com a gente, com o PTB, né? Com a saída do ex-presidente do partido, surgiu essa oportunidade de a gente comandar o partido no Ceará. Houve esse convite por parte de Brasília, nós fomos a Brasília, conversamos, e eu e o atual presidente Euler foi dada essa oportunidade para nós, cerca de praticamente 20 dias antes de findar o prazo da formação partidária para essas eleições de 2022, para deputado estadual, federal, Senado. Foi dada essa missão para nós conseguimos, logramos um êxito, né? Conseguimos montar uma chapa competitiva. O PTB hoje ele tem uma chapa competitiva para deputado estadual, deputado federal. Nós estamos analisando o cenário político, conversa com outros partidos para essa questão de colocarmos um candidato a Senado e, por que não, até governo. Estamos nesse estudo e as perspectivas são as melhores possíveis, né? Uma renovação muito grande do PTB, oportunidade para talentos como o Dinei está sendo dado no partido e estamos trazendo uma cara nova para o PTB. Nosso amigo Carlos Rebouças também foi convidado a estar conosco. Seu partido é do PTB também, Rebouças? Sim, eu fui convidado, né, pelo doutor Henrique, pela vereadora que agora vai assumir uma cadeira como deputada federal, Priscila Costa, que é do PL, mas faz parte dessa luta por pátria, família, Deus, liberdade, né? E também pelo presidente estadual do PTB, né, o Dinei também, e eu aceitei esse convite, né, me filiei ao PTB e também, como o doutor Henrique, estou disponibilizando o meu nome aí para pré-candidato a deputado estadual pelo partido, e é fantástico, porque está do lado de pessoas como o doutor Henrique, que foi perseguido durante a pandemia, simplesmente por falar a verdade. E por falar a verdade que doeu no calo de poderosos que pensam que são donos do estado do Ceará, e que não querem que os seus podres, as verdades, venham à tona. Aliás, nós metemos o dedo na ferida, né? Na época, trouxemos aqui o doutor Henrique no programa, falamos desse absurdo e fico muito feliz de poder ver o doutor Henrique agora concorrendo a deputado estadual, né? E juntamente, né, eu também, para nós podermos estar levando efetivamente a nossa ação e não ficarmos mais na retórica. Aquilo que nós sempre falamos, né, doutor Henrique, agora com a possibilidade, dando tudo certo, de colocar em prática. Pôr em prática em benefício da sociedade, diferente desse pessoal aí que só pensa na própria família. E outra coisa importante que vale frisar nesses convites que nós fizemos a muitas pessoas que nós julgamos pessoas de bem para a sociedade, pessoas independentes de partido, o que nós lutamos, está certo que nós temos a questão partidária, mas nós lutamos por uma Fortaleza melhor, por um Ceará melhor. Então nós andamos de mão dada muitas vezes com outros partidos, independente de partido, porque o que a gente defende é mais importante que partido. São as ideologias, os princípios. As ideologias, são os princípios, isso que a gente defende. Eu me lembro na época até que o Rebouças citou, eu achei até um absurdo, né? Aqui no estado do Ceará tem umas coisas meio atípicas. Acontecem umas coisas que só através de magia, né? E aqui acontece ao vivo e a cores. É o que você falou. Tem pessoas que acham que são donos do estado. Basta a gente voltar um pouquinho para trás e lembrar daquela sessão horrível, parecia uma sessão de cinema horrível, do senador subindo numa reta escavadeira, invadindo o batalhão da Polícia Militar. Os policiais estavam amotinados dentro do seu batalhão de Polícia Militar. Não estava no Palácio do Governo, não estava dentro de algum órgão público ou coisa parecida. Então, quer dizer, se tu viaja muito para fora, tu sabe o que eu vou dizer. Uhum. Você conta uma história dessa lá fora, Henrique? Ninguém acredita, não. Eles acham que é piada. Inclusive, você vê no jornal... E outra coisa, se vitimou, e o pior, e os policiais foram exonerados agora. Você falou isso aí, Marcelo, é fácil de a população perceber isso, né? Mundo afora, quando tem um bate-boca mais acalorado dentro de um congresso, dentro de uma Câmara de Vereadores, vira notícia mundial. Um bate-boca mais acalorado, às vezes uma via de fato. O que havia de fato? A pessoa ia farrecendo no papel. Agora imagina o cara... Uma tentativa clara de homicídio. Sim, poderia ter acabado na tragédia. Mas, Henrique, vamos esquecer a tentativa. O que Vamos tentar aqui nos ater só no seguinte. O que um ser pensante...
Porque eu acredito que ele seja uma pessoa que seja pensante. Raciocínio. Tem raciocínio. Senador da República, representa o Estado, como o Estado do Ceará é o quarto Estado da Federação, o maior Estado aqui, representa o Estado do Ceará. Já foi prefeito, governador. O que um cara desse manda vir uma reta escavadeira? Sobe em cima de uma reta escavadeira. Equipamento sensível, né? Todo mundo sabe pilotar. E joga em cima dos policiais. Quer dizer, é inacreditável. E o pior, é mais inacreditável ainda, aonde se chega, eu não quero que você fale não, porque senão eu vou meter o dedo em você, deixa a gente falar aqui. Mais inacreditável ainda é colocar os policiais para fora. E aqui eu não vou nem entrar no mérito, Marcelo, se o policial estava certo ou estava errado. Se estava fazendo greve. Eu tô falando. Não, se estava fazendo greve ou estava fazendo motim, não importa. A questão é que a reação ultrapassou todo e qualquer limite da razoabilidade então, e da proporcionalidade. Eu não entendi. Sem sentido. Quer dizer, eu fiquei assim, cara, o que esse cara tá fazendo em cima do trator? Onde que ele vai com esse trator? Qualquer ação ilegal por parte de qualquer policial naquele momento, ela poderia ter sido investigada pelas vias legais, né? Sim. Ele poderia ter denunciado, está fazendo motivo. A lei existe para isso. Exatamente. Não ele querer tentar resolver por si mesmo. Porque naquele momento... Eles têm tanta garantia que nada vai acontecer. Eles têm tanta garantia de que nada vai acontecer. De que a lei não é a mesma para eles. Tá aí agora. Eu falei, cara, rapaz, presta atenção, irmãos. Como é que um cara vai visitar uma feira de agropecuária e algum manifestante, aquilo é um absurdo. um manifestante chega e fala assim, Bolsonaro, Mito. Mito. E ele vai falar vai falar palavrões ele diz o seguinte, contra a não, mãe. palavrões não. Ele roubou a tua mãe ou vai comer tua mãe. É isso que vocês querem pro nosso país. Imagine um cara desse com o poder na mão. É um total desrespeito para com o cidadão, porque do jeito que ele falou. Isso aí não é de agora, na época da Copa, né? No Brasil, as pessoas já tinham falta de hospitais. Já sempre teve no estado do Ceará gente morrendo no Frotão, no HGF, nos hospitais do estado do Ceará, por falta de atendimento, por falta de médico, por falta de medicamento, por falta de tudo. E aí chegou uma cidadã para o Ciro Gomes e perguntou, e os hospitais, como é que nós vamos fazer com a saúde? Vocês estão fazendo estádio de futebol? E aí o cara com a maior ignorância vira, ela não quer, vai ela tratar tua mãe com a tua conversa aí de... Quer dizer, então, cara, e aí o cara virar para um cidadão, aquilo é revoltante. Virar para um cidadão com aquele ar de... Vou comer a sua mãe. Não, ele roubou, falando do Bolsonaro, ele roubou a sua mãe ou ele, me perdoe, né? No direito penal nós aprendemos que temos que falar as palavras exatas, né? Ou comeu a sua mãe. Isso é crime de injúria e difamação. Isso aí cabe um processo tanto da mãe desse cidadão contra ele, contra quem proferiu as palavras, como do próprio cidadão. Processo criminal por injúria e por difamação e processo civil por danos morais e danos reflexos. Aí eu fico assim, pensando, né? Como... E o melhor, foi em São Paulo isso? Não, foi em São José do Rio Preto. São Paulo. São Paulo. O processo lá em São Paulo, que ele não tem influência que tem aqui, em cima de quem talvez vá julgar a causa. Então as pessoas deveriam não deixar passar em branco esse tipo de coisa e ingressar com esse tipo de demanda. Assim, é um Mas absurdo. ingressaram? Não sei. A gente não sabe. Mas assim, o que o Rebouças quer colocar é que as pessoas têm que seguir com os devidos processos. Quer dizer, porque senão a impunidade, ela se instala de uma forma que eles se julgam, assim, ele não se julga o Batman. Eles são o Batman, o Super-Homem, o Homem-Aranha, eles são os incríveis. Se você passar em frente ao Unifor, em frente ao centro de eventos, tem uma placa, um outdoor, com uma pessoa vestida de chefe de cozinha e uma frase assim, o estado do Ceará, o estado que mais promove empregos. O estado do Ceará não promove emprego de chefe de cozinha, nem de cozinheiro, nem de ajudante de cozinha. Quem promove esses empregos são os empresários do ramo de alimentação. E ele, na mesma semana, chamou de vagabundo o dono de uma da maiores redes de alimentação do Brasil e do mundo, aqui no Ceará. Aí eu fiz um comentário na internet, sabe o que eu falei aqui na internet? Eu fiz um comentário seguinte. Tá bom, o Afrânio é um vagabundo, na opinião do Ciro Gomes. Eu queria só saber qual foi a profissão do Ciro Gomes antes de ser político. Nenhuma. Peraí. Ou se ele tem algum negócio que o mantém, porque você precisa de dinheiro para sobreviver, né? Agora ele é político e tem um salário, beleza. Mas não tem salário não, porque não tem mandato. Tá, mas qual é o meio de sobrevivência dele? Porque o Afrânio é um vagabundo
Porque ele tem 190, 150 restaurantes. Gera 160. milhares de empregos diretos. Então, o Afrânio é o vagabundo. Restaurantes. 64 restaurantes. Aí o 7.304, salvo engano, empregos diretos. Aí o Afrânio... Os diretos, então, multiplica Não, por peraí, 50%. me responde aí, pessoal. O Afrânio é o vagabundo. E quem diz que o Afrânio é vagabundo, gera algum emprego? Qual é a renda? Vem da zero, onde? que eu saiba. Então, gente, por que nós estamos batendo esse papo aqui? Porque nós temos que trazer para essa mesa de debate os melhores e tentar mudar a política do nosso Estado. Não é isso, Dili? Com certeza. E se a gente for fazer uma comparação de dois fatos parecidos, né, num determinado tempo de um ano, você vai ver que um cidadão que tem um título de senador da República pega uma retroescavadeira, vai passar por cima de pessoas profissionais, trabalhadores militares, estão se trabalhadores, manifestando e não sofreu qualquer tipo de acusação. Um ano depois, você vai lembrar aqui o caso do vereador Ronivaldo Maia, que sofreu também acusações diretas porque teve o mesmo ato, né? Ao pegar o seu carro e sofreu a tentativa de... Na verdade, não sofreu, com a tentativa, né, de passar o carro por cima de uma mulher, 3 meses preso, 6 meses preso, né? Eu acho que assim, nada... Distua a forma de tratamento. Eu acho que assim, que nada... pode ser quem seja que for. Nada justifica. Então a gente vem acompanhando e é um absurdo, e é uma frequência tão grande as coisas que esses caras fazem. Conduta reiterada. Uma conduta reiterada. E ninguém faz absolutamente nada. É uma coisa que era para ter virado algo processual, virou meme, virou piada, né? Poderia, graças a Deus, não virou uma tragédia. Né? Mas eu queria saber o seguinte aqui, nós estamos aqui com o vice-presidente atual. Mas é bom a gente PTB lembrar, do sempre Ceará. lembrar. Com certeza. É bom a gente lembrar, porque o público acho que parece que sofre de amnésia. Às vezes tem a memória fraca. Mas eu queria falar aqui agora com o doutor Henrique, vice-presidente do PTB. Conte um pouco da história disso, Henrique. O PTB, para o público que não conhece. Tem muita gente, às vezes você fala no PTB, aí quer ligar PTB com PT, que não tem nada a ver. Não, o partido do PTB não tem E o nada a que ver. significa as siglas? Tem muita gente que nem sabe, que são tantas siglas, Verdade. tantas letras. Partido Todo mundo Trabalhista. sabe que PT é Partido dos Partido do Trabalhadores. Trambique, todo mundo sabe. Partido Trabalhista Brasileiro é um partido... Partido do quê? Eu tô falando Partido do pela Trambique, lógica, PT. Partido do Trambique. Enfim, cada partido tem o seu significado, as suas letras. Então diga o que significa. Partido Trabalhista Brasileiro é um Certo. partido, um partido histórico, talvez seja o partido mais antigo, né, da República. Foi criado quando? 1945. Olha, Um antigo. partido bastante antigo, né? Um partido que hoje ele tem um presidente de honra, né? Que foi inclusive afastado pela luta histórica que é o Roberto Jefferson. Né? Ele foi afastado pelo STF. Pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, exatamente por Homem- dizer a verdade. O homem né? que não cometeu o crime de falar a verdade está preso, viu? Exatamente, está preso. Ele está preso ainda. Está preso ainda. E é o partido PTB, é o partido do Daniel Silveira. Exatamente. Que é esse deputado federal que foi perseguido aí. Agora de todas que as recebeu- formas recebeu um indulto presidencial e não está preso por isso. E ele disse agora na entrevista que eu assisti que optou por ficar no PTB e não ir para o PL porque ele acredita no pluripartidarismo. E o PTB hoje é um dos partidos mais patriotas que existe no Brasil, defende família, pátria, Deus, E o Roberto Jefferson está preso por quê? porque falou a verdade. Exatamente, As por ter delações, falado... ele que deu início a tudo, né? Não foi? Foi na época do mensalão, né? Ele que deu início a... Se não fosse ele, hoje o PT estava no poder até hoje. Exatamente, que deu aquela derrocada do PT, foi exatamente pela iniciativa do Roberto Jefferson. Ele talvez seja um dos maiores expoentes hoje da República, Roberto Jefferson. Com certeza. E foi preso, né, depois de ter falado a verdade, ter usado o seu direito de Livre manifestação do pensamento. livre manifestação de pensamento, liberdade de expressão. Ele foi preso, né, Destituído da presidência do E partido. por que não por sai, ordem Rebouças? do Me STF. fala. Da mesma forma que o Daniel Silveira ficou preso aí 10 meses, sem ter cometido crime algum. um inquérito do qual está sendo investigado, um inquérito totalmente inconstitucional, ilegal. Que o antigo membro do STF, o ministro Marco Aurélio, chamou de inquérito do fim do mundo, onde a mesma pessoa que é vítima é investigador, onde a mesma pessoa que é vítima assume faz- todos os papéis, Todos os né? papéis. Sim, e por que não sai? Me diga. Pô, não sai porque hoje nós temos uma ditadura do Poder Judiciário no Brasil, onde o único que ainda consegue fazer algo contra foi o presidente Bolsonaro, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, onde todos pensavam que ele já estava perdido, condenado a uma Usou o pena Instituto maior Legal. do que uma pena de estupro, usou
um instituto da anistia ou do indulto que é previsto no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal e na Constituição Federal e que já foi usado pelo PT para soltar criminosos contumazes, bandidos. Inclusive um assassino internacional que é o César Battisti. Que foi beneficiado. Ele foi beneficiado, inclusive, pelo Lula. Mas Daniel Silveira, ele foi preso exatamente porque ele falou que a maioria das pessoas queriam falar. Não falou da forma mais polida, é a forma Exatamente. dele falar, Mas, acobertado pela Constituição que garante a liberdade de expressão do congressista. Isso. Falou e ele tinha um poder para poder falar isso, que ele é um parlamentar, ele pode falar, ele tem imunidade para poder falar, isso faz parte do trabalho dele. É uma prerrogativa. É uma das prerrogativas. Já pensou se um parlamentar não tiver imunidade para falar? Ele vai ficar preso nas palavras, ele vai ficar com medo de denunciar, então ele tem que ter liberdade. Doutor Henrique, o que não pode é você colocar no STF um magistrado político, pô. Não pode, isso aí é uma coisa... Infelizmente já isso é uma foi. coisa absurda, isso aí é uma coisa... O partido Quer dizer, tá totalmente ele sempre foi aparelhado. político. E quem lembra, alguns anos atrás, no julgamento da Dilma, um dos ministros, ele rasgou a Constituição na frente de todo mundo. Foi quando ela foi condenada e ele separou... Para tornar ela elegível ainda. Elegível, mas graças a Deus, no próximo... O povo não elegeu. O povo não elegeu. Mas o ministro Lewandowski, naquele momento, ele era para ter sido impeachmentado. Igual o Collor. Quando o Collor foi condenado, foi impeachmentado, na verdade, ele perdeu o direito político por muitos anos. E quando pôde voltar à política, foi eleito legitimamente, pronto. Agora a Dilma não. Foi punida. Tiraram, foi condenada, foi impeachmentada, não, mas vamos deixar ela elegível. E além disso que ele tem que passar pelo menos 8 anos inelegível. E ele separou essa parte do artigo que trata exatamente disso e disse que ela continuaria elegível. Ela podia ir na próxima campanha. Senadora, né? E ela foi, a senadora, mas perdeu, ela não vem mais não. O povo tirou. Edeli, você não tem medo de falar? Não, estou tranquilo. Então fala. Olha, na verdade foi uma missão, né? Receber o PTB no Ceará, falando aqui do partido, porque recebemos o partido através de uma articulação do Dr. Henrique com o Dr. Euler, em Brasília. Nós tivemos aí o prazo de 15 a 30 dias para fazer uma chapa para que pudesse competir aqui no estado do Ceará e concluímos, realizamos essa chapa. Isso é um grande feito, viu? Para deputado estadual e federal. Foi um grande feito aqui no estado do Ceará, a chapa está formada, teremos candidatos nos 2 níveis, né, estadual e federal, e colocamos o partido, né, na disputa mais democrática da nação, né, aqui no estado do Ceará para essas eleições de 2022. A gente está feliz, a gente acredita que o PTB hoje no estado do Ceará, com esse prazo que eu lhe falei aqui de 15 a 30 dias, vai fazer um deputado estadual. Vamos trabalhar para também ter um deputado federal representando nosso partido, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. E Edeli, como é que você vê hoje a gestão da Isolda, que é muito recente, Certo. do nosso prefeito Sato? Olha, a minha história política ela começou em 2015 com o capitão Wagner, né? Eu comecei a trabalhar na assessoria do deputado na época estadual e fizemos um bom trabalho, né? Daí a gente também, eu pude coordenar a campanha do capitão Wagner na esfera municipal, no eixo das igrejas evangélicas. A gente fez uma articulação com o povo evangélico, visitamos diversas instituições evangélicas aqui em Fortaleza, avançamos no diálogo com os evangélicos, entendemos as causas de cada um e a gente pôde até montar um grande plano de governo, onde as igrejas estariam todas assistidas dentro do plano de governo e tivemos um grande avanço, né, com esse público. É um público que foi muito diferente na campanha do capitão, mas por fazer parte, né, do jogo político não conseguimos a vitória, mas acredito que o capitão saiu muito mais forte. Está bem preparado para disputar essa campanha do governo do estado do Ceará, seja com quem for, né, o candidato do lado de lá. E o que eu vejo é que hoje nós temos um prefeito, né, onde você mal vê tudo aquilo que foi prometido nos programas de TV. Não, mal vê não, a gente não vê. A gente nem vê, né? Todas as pautas, todas aquelas
condições que foram publicadas até nos debates, a gente não vê qualquer uma sendo concluída, né? É lamentável, né, para a nossa cidade. A nossa capital é a 5ª maior capital da nação, e a gente espera que o prefeito Sarto possa, de fato, rever, e convida até o prefeito Sarto a reassistir de novo tudo aquilo que ele falou nos debates para poder cumprir, porque é o que a cidade de Fortaleza está esperando do prefeito. Você acha, Rebouça, que o prefeito Sarto deveria chamar Sarto Dilma? O Sarto, na verdade, o Ceará é ativo. Porque a Dilma foi colocada, né? Você falou muito bem, Marcelo. O estado do Ceará ele é um estado muito atípico, ele é um estado que ainda tem dono. Ele é um estado que ainda vive nos moldes do coronelismo da década de 60. O estado do Ceará hoje é comandado por um grupo político que não importa se a pessoa é do PT, se a pessoa é do PP, do partido que for, da base deles, são todos comandados pela mesma pessoa, pela mesma família. Então você tem aí um Sarto que ninguém nunca ouviu falar nesse homem na vida, um cara que era um deputado estadual há vários mandatos, mas ninguém conhecia. Ou seja, nunca fez nada. Porque uma pessoa que nunca foi conhecida pelo povo, tendo vários mandatos, ele ficava ali dentro naquele chamegozinho político, mas nunca fez nada por Fortaleza para ser eleito prefeito de Fortaleza. Como o Dinei disse, nós tivemos aqui um grande despertar, né? O capitão Wagner chegou bem perto de derrotar na eleição passada. Infelizmente, o povo de Fortaleza ainda manteve aí e recebe na prefeitura o pessoal desse grupo político, que faz parte do grupo do Camilo, do Ciro, do Cid, do Tasso Gereissati, é o mesmo grupo. E ganharam de presente logo no primeiro mês, aí, o segundo, logo uma taxa de lixo, que é para, né, fazer jus em quem votaram. Né? E continua aí Fortaleza, todo esburacado, asfalto Sorrisal de sempre. Fotossensor em todos os locais, inclusive a gente foi tirar, eu particularmente fui pagar o PVA e a multa do meu carro. Licenciamento. Mais de 50 multas naquele fotossensor de 50. Um era 40, um era 30, um era 50, quando eu fui olhando. Fotossensores. Um absurdo, uma indústria da multa. Colocados em lugar Uma de armadilha. Tem fotossensor colocado na descida de viaduto. Isso é verdade. Era estratégico para arrecadar dinheiro. O fotossensor na descida do viaduto, que é onde o carro vem com, às vezes, 4, 5 km a mais do que o permitido e tome multa. O fotossensor ele tem uma função educativa, uma função deveria ter, né, no Ceará? Deveria ter. Uma função educativa de mostrar ao condutor que ali pode haver um perigo, uma velocidade, mas não, ele já se transformou numa arrecadação permanente do governo. O Sarto, ele potencializou o que o Roberto Cláudio já tinha feito de absurdo. Ele potencializou. Bom, gente, nós vamos agora para o segundo bloco e vamos voltar a falar um pouco mais da nossa política aqui do estado do Ceará. Fiquem ligados, nós voltamos já já. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, voltando aqui para o segundo bloco, né, Áurea? Você tomou muita multa esse ano? Muita. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Não dá, as pegadinhas, não dá. Vamos falar de outra coisa aqui que acontece aqui no estado do Ceará, que eu até hoje não entendo.
foi proposto uma CPI contra a Enel, os deputados não assinam. É isso que eu falo para vocês de casa. Olha quem não está assinando. Está em conluio, tem alguma coisa errada aí. Por que não assina uma coisa tão grave dessa? E nós temos recebido aqui notícias, que nós vamos colocar agora aí para vocês no ar, de pessoas que já receberam a conta de julho, referente ao mês de maio. Ou seja... Isso na primeira semana de maio. Na primeira semana de maio. Ou seja, hoje é dia 9 de maio e a pessoa já recebeu a conta para pagar referente a maio, com vencimento do dia 10 de junho. 2 contas no mesmo mês também acontece. Não, e tem outro caso também que nós vamos colocar aqui no ar, de 5 contas até agosto, né, produção? Até agosto já está... Baseado em quê? Como é que é? Não é consumo? Se é consumo, o que é? Mãe de Ná está trabalhando na Enel? Só pode. E aí não sei o que é que acontece. Aliás, eu sei o que é que acontece. Fala aí, então. Esses deputados que foram eleitos para defender o povo, deputado estadual, estou falando aqui, e muitos não, a maioria, né, são 46, é isso, Dinei? São 46, se tiver 6 fiel ao povo é muito. Os outros 40 votam única e exclusivamente com o governo do estado do Ceará contra o povo. Por que será? Por que será? Gente, inclusive aí líderes religiosos que se dizem a favor do povo, a favor da igreja, ficou contra a igreja, ficou contra o povo, ficou contra tudo quanto é princípio cristão durante a pandemia, votando a favor do governo em exigência de passaporte sanitário, votando a favor do governo em fechamento do comércio, que gerou desemprego, falta de renda e fome. Então, Macieri, fica difícil. A eleição é esse ano, meu povo, vamos despertar. Macieri, um dos grandes problemas que aflige hoje o nosso estado do Ceará é exatamente, existem vários, e vou nominar pelo menos 2, que é a questão da Enel, né? Que é a questão que inclusive foi sugerido a instauração da CPI, salvo engano pelo deputado Cavalcante. Eu queria parabenizar o deputado Cavalcante por essa iniciativa, né? Aliás, eu falei para ele o seguinte, toda vez que ele for promover algo contra a Enel, nos ligarem aqui, viu, Rebouças? Para a gente acompanhar a questão da abertura do processo que ele queira fazer. Sabe por quê? Nós temos que divulgar isso para o povo. Tem que divulgar todos aqueles que não foram a favor. Porque é o seguinte, a partir do momento que ninguém é obrigado a ser deputado estadual, colocar seu nome para defender o povo, ninguém é obrigado. Mas uma vez lá é para defender o povo. Sim. Aí a pergunta que eu faço para cada cidadão, para que ele mesmo se pergunte, o que é que eles estão ganhando em não instaurar essa CPI para investigar as irregularidades? É apenas uma CPI. Quantas CPI. pessoas estão sendo prejudicadas por essa empresa? Quem está lucrando de forma absurda? Por exemplo, eu sou uma dessas pessoas que recebi a conta no mês de junho. Não, a conta com vencimento. Com vencimento em junho, como se o consumo já tivesse todo marcado. Como é que eles vão adivinhar como vai ser meu consumo? Se eu pegar minha casa e fechar os 30 dias, os 22 dias, 23 dias, eu recebi dia 4 a conta, já para junho. É um enigma. É um absurdo. O que me parece, o mais engraçado disso aí, isso que nós estamos falando agora, parece um reprise de algum tempo atrás que aconteceu. A mesma coisa. Na verdade... Quer dizer, os caras eles continuam... A impunidade, a mesma performance. E parece que não estão nem aí. Na verdade, olha só, doutor Carlos, olha se é ou não é um jogo contra o presidente. O presidente anunciou que ia reduzir os impostos aqui da gasolina. E o que nós tivemos? A gasolina aumentou, o governo do estado também não retirou o seu imposto do estado. O imposto federal foi zerado, mas o imposto estadual continuou e o Camilo não retirou o imposto para que nós pudéssemos ter aqui a gasolina e o gás mais barato. Aí o presidente mais na frente diz que vai reduzir também a questão da luz e um mês seguinte a Enel aumenta, trazendo todo esse transtorno. Não, o mesmo percentual de redução 20%. Foi o aumento... Ele aumentou, salvo engano, o governo, a Enel aumentou em 22% e o governo federal baixou em 20%. Salvo engano, os números foram exatamente Ou seja, o povo saiu no prejuízo de 2% ainda por culpa da Enel. Tudo que o presidente faz de bom, eles tentam fazer para que o povo continue... Não por coincidência em um ano político. Bolsa, nesse caso aqui, das contas que o pessoal está recebendo em junho, referente ao mês de maio, consumo de maio, qual o procedimento judicial que a pessoa pode adotar para o pessoal aí de casa saber? Eu recebi num mês 2 contas. Não é mais 2 contas no mesmo mês?
O Código de Defesa do Consumidor é o seguinte, todo consumidor de energia elétrica ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, proteção e defesa. A partir do momento que você recebe uma cobrança indevida, aí nós temos que ver como é que foi feito. Se essa cobrança indevida chegou e você reclamou junto à Enel e eles retiraram administrativamente, eu não vou nem dizer que ingressa judicialmente não, porque infelizmente o nosso Poder Judiciário não consegue dano moral nesses casos. Agora, se chegou uma cobrança em duplicidade, né? E aí você reclamou, a Enel não tirou, chegou ali no dia próximo, você teve que pagar para não ter energia cortada, aí o Código de Proteção e Defesa do Consumidor diz que você pode ingressar judicialmente e requerer aquilo que foi pago indevidamente, na cobrança indevida, o ressarcimento em dobro. E aí você pega também o dano. A questão é um pouco diferente. A questão é o quê? Eu estou recebendo uma conta para me pagar dia 10 de junho, referente ao meu consumo de maio. Só que eu recebi essa conta para pagar 10 de junho no dia 6 de maio. Um mês antes, ele não tem como adivinhar com 5 dias de consumo, como é que eu vou gastar aquilo lá? Como o doutor Henrique falou, se a minha casa ficar fechada. Mas é o que eu estou dizendo, você vai... Ó, a partir da conta chegou, está ali a data de vencimento. Chegou, está gerada aquela conta. Sim. Aí você vai reclamar administrativamente. Se ela não tirar, se chegar na data e você não pagar, ela vai cortar a sua energia. Então você vai ter que pagar, infelizmente. Você vai ficar coagido a pagar uma conta devida. Não, e aí o código dá o direito de você receber em dobro aquilo que pagou indevidamente. É isso que eu estou explicando. E tem também aí o DECOM, mas olha, sinceramente, não aconselho. Se não resolveu administrativamente, antes mesmo de chegar a data de pagamento da conta, você entra com ação negativa de débito, cumulada com ressarcimento por danos morais, pela questão de consumidor. Procura um advogado ou defensoria. E agora está mais recente. Com 30 dias, seu nome vai para o Serasa e para os cartórios. Que você agora, já tem que pagar. Se for para o Serasa indevido, aí sim o dano moral é um dano moral mais substancial. Agora, não, e cada título no cartório é 350. Para você retirar. Será que uma empresa do tamanho da Enel, com o porte da Enel, não sabe disso? Claro que sabe. Existe uma coisa chamada cálculo atuarial. O cálculo atuarial é uma conta que as grandes empresas, não só a Enel, as grandes empresas multinacionais fazem de quanto vale a pena violar o direito do consumidor. Porque pouquíssimos consumidores procuram o seu direito na justiça. E aí eles dizem, pronto, aqui eu vou ter um lucro de 1 bi. Quantos consumidores vão entrar na justiça? X, eu vou perder quanto? Você vai perder aí, vamos dizer, 500 mil reais, 1 milhão. Ah, mas vou lucrar 1 bi. Então, senta a pua. Vamos fazer ilegalidade. Porque criou-se no Brasil uma história de um enriquecimento ilícito como dano moral, que nunca existiu. Tu vai ver alguém ficar rico com dano moral no Brasil? Não tem. Muitas vezes o dano moral é mais um dano que a pessoa sofre. O cara vai para a justiça, sofreu um dano horrível, chega lá, aí vem um juiz e dá R$1.000, R$2.000, R$5.000 de dano moral. É outro dano que o cidadão está tendo. É outra humilhação que o cidadão está tendo. Sem falar do desgaste psicológico e emocional. E eu quero falar de outra coisa. Porque isso cansa. Na verdade, como eu falei, a gente parece ter vários movimentos contra todas e qualquer ação do presidente. Isso eu não tenho dúvida. Nós tivemos um momento de pandemia crítico, o presidente esteve próximo do povo com auxílio, toda a nação recebeu esse auxílio, inicialmente R$600, depois o presidente garantiu que esse auxílio permanecesse com R$300, O presidente também garantiu um aumento no Bolsa Família. As famílias saíram de R$190, R$200 para R$400 fixos. E o que a gente teve na contramão? E ainda o 13º. Governadores de vários estados se uniram, foram até Brasília para reivindicar o imposto que foi zerado. Olha só que absurdo. O presidente zerou o imposto federal da gasolina e os governadores foram em Brasília para contestar esse imposto, a contramão de tudo que a gente estava precisando naquele momento de dificuldade. O presidente deu aumento para os professores, que nunca foi feito, que é legal, está na lei. Aumento para os professores. E movimentos de professores de esquerda foram lá para... Não, esse aumento não pode ter. E agora, o presidente anunciou... Como é, o presidente anuncia para a nação uma redução... 35% do IPI, que é o imposto... Produtos industrializados. Isso aí vai beneficiar todo mundo. Mas o Alexandre de Moraes já deu a decisão proibindo a redução do IPI na Zona Franca de Manaus. Não, o que já foi a Zona Franca de Manaus. Só foi o presidente dizer que ia ter uma redução na luz.
a conta de luz, por que a o Enel judiciário, agora, já aumentou. Deixa eu entender, por que o judiciário se mete nessa questão que não é, na Não minha é. opinião, não é deles? É porque assim, a partir do momento que você tem Olha hoje... bem, se eu quiser, eu sou o diretor da minha empresa, como o presidente é do país, ele dirige o país. Eu quero reduzir isso aqui. Aí o judiciário vem, não, você Não, pode- mas deixa eu explicar, o judiciário é inerte. O que acontece é o seguinte, existe todo um esquema preparado. Nós temos hoje um senador chamado Randolfo Rodrigues, né, que alguns chamam de senador saltitante, que o que é que ele faz? Tudo que o presidente faz, ele judicializa no outro dia. Ele já está preparado com o corpo jurídico. Nós temos um judicializa no Senado outro dia que e tá de cai, joelho. e misteriosamente, cai na mão, geralmente, do mesmo ministro do STF, que já estão ali com a liminazinha pronta, ó, pá. E olha só, o doutor prejudica Henrique o povo. falou em algo que é importante a gente enaltecer, que é o papel que está fazendo nosso senador do Ceará, senador Eduardo Girão. Em todo o mandato do senador Eduardo Girão, e eu vinha conversando com o doutor Henrique, o senador Eduardo Girão tem tido diversas críticas, né, por alguns apoiadores bolsonaristas. Eu sou um bolsonarista, fã dele. mas o senador Girão tem se comportado, tem levado o mandato de forma muito ética, né, em prol da nação, em prol do povo. É o presidente que está lá lutando para trazer a presidência da Enel, para justificar o aumento. É o presidente que está levando as assinaturas para que o Alexandre de Moraes possa se explicar sobre essa perseguição com o deputado Daniel Silveira, com o senador Daniel Silveira. O senador Girão está fazendo isso tudo. Né? Senador Eduardo Girão, do nosso Ceará. E eu fico perguntando, o que está fazendo nossos dois senadores, né? Nada. Cid Estão lutando contra o crescimento do Brasil e contra o presidente Bolsonaro. E aqui eu quero trazer mais um dado que pouca gente sabe. Olhe lá se algum de vocês aqui souberem. Eu só sei por quê, porque eu passei pelo problema. A água, a CAGES, você, consumidor, não paga a água que consome. Existe uma cota mínima. Como é que funciona a cobrança de água da CAGES? Existe as unidades consumidoras, e essa unidade consumidora, em um único prédio, ela pode ser dividida em duas unidades, uma só. Veja bem, no meu escritório eu tenho um auditório, que é usado para quê? Para debates, para reuniões, para aulas, para palestras, do escritório. O que é que a CAGES fez comigo lá no escritório? Ela cobra duas economias, eles chamam de economias, como se fossem dois prédios diferentes. Então eu pago com a única unidade consumidora em um escritório que não usa água quase para nada, porque é um escritório de advocacia, não tem banheiro para tomar banho, não tem lugar para lavar carro, não tem lavadora de roupa, não tem um escritório. Eu pago um absurdo de água porque eles cobram duas unidades consumidoras em uma só, certo? E mais, enquanto o meu consumo de água é lá embaixo, eles cobram lá em cima por uma tarifa que a Prefeitura de Fortaleza autorizou há muito tempo, que é uma tarifa mínima. Não importa se eu consumo 5 metros cúbicos de água, eu vou pagar aquele valor lá que eles querem. Por quê? Porque existe uma legalidade da prefeitura para que a CAGES cobre esse tipo de coisa. E eu não vou pagar, não é só aquela tarifa mínima, não. Eu vou pagar aquela tarifa mínima duplicada por 2, porque eles querem dizer porque eu tenho duas economias. Já está administrativamente contestado e, se não houver jeito, vai ser judicializado. Mas eu sou advogado, eu entendo disso, eu vi e tive como ir às vias ordinárias, administrativas primeiramente e depois judicialmente, se não resolver. Mas o cidadão comum e o cidadão que vem pagando a sua energia, a água ali, muitas vezes não sabe. Vixe, como é que a minha água deu cara desse jeito? Se você for ler as instruções, você não entende. Esse é o papel dos parlamentares. E os deputados estaduais? Todos de joelhos. Todos de joelhos. Estão agachados de joelho perante o governo do Estado do Ceará. Perante o governo. Aí eu pergunto, por que não? Por que não instaurar uma CPI dessa? Por que não bater no dedo da filha? Porque eles também são usuários. Talvez quando eles saírem do mandato, eles vão falar. Vão dizer, era para ter feito aquilo, era para ter feito aquilo assado, aquilo outro. Por que não faz agora? Por que não se junta, pai, vamos fazer isso aqui, vamos mudar uma lei para acabar com essa taxa, essa imoralidade. Aliás, Henrique, a palavra certa é essa, aliás, imoralidade. Henrique, vamos deixar claro aqui o seguinte para o publicado. Uma CPI é um começo de uma investigação. Não significa que a empresa vai ser penalizada. É para saber se houve ou não. Para saber se houve ou não. Se está ocorrendo qual é o problema desses deputados que não querem fazer essa CPI? Por que não querem fazer essa CPI? Qual o interesse? Não existe almoço grátis, não existe jantar grátis. Alguma coisa tem por trás. Porque, como o Macieri disse, o que é uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é um inquérito? É um procedimento administrativo meramente formativo.
É um procedimento onde vai esclarecer, existe culpa ou não existe, de quem é a culpa. Nós estávamos falando aqui e a gente acabou mudando para outro assunto. Existe uma instauração de uma CPI que essa está sendo aguardada no estado do Ceará, que está acabando com o Ceará, que é exatamente a falta de segurança. Faz tempo que tentam instaurar essa CPI da segurança pública do estado do Ceará. Por que esse aumento das facções? Porque a criminalidade ela sempre existiu no Ceará, eu acredito em outros estados. Agora ela tomou corpo em uma dimensão que está fugindo do controle. Já fugiu há tempos. E por que não investigar isso com poderes maiores que a investigação de uma CPI? Quem é que está se beneficiando? Tem alguém se beneficiando? Ou não? Ou não sei. A CPI vai dizer. A CPI vai dizer, porque ela tem poderes, vamos dizer, investigativos. Com órgãos públicos que têm conhecimento. Vários órgãos. Henrique, eu tive com o deputado Tony Brito, faz umas 3 semanas, lá no gabinete dele, e ele me disse o seguinte, olha o que ele me disse que é mais sério. O poder das facções está tão grande dentro do nosso estado, que tem bairros, ele falou, eu tenho um amigo, isso palavras dele, que tinha uma casa de 3 milhões, ele teve que vender por 300 mil reais, depois ele veio me procurar, a gente está tentando retomar a casa dele para as facções, e teve que se mudar. Quer dizer, então a nossa segurança, nós estamos reféns. A propriedade privada, que eu não vou usar a palavra sagrada, porque sagrado são as cores de Deus, mas a propriedade privada é um basilar do Estado. O direito à propriedade privada, você ter sua casa, ter o seu carro, sem ninguém poder tomar de você, simplesmente com o uso da força. Eu já você como delegado de polícia. Eu vi argumentos, e a gente sempre está prestando atenção em argumentos de parlamentares, com argumentos pífios, sabe? Argumentos sem lógica alguma. Muitos argumentos que o Brasil todinho está mais violento. Ande em Pernambuco, ande em São Paulo, até no próprio Rio de Janeiro. Não se compara ao estado do Ceará. Compara não, eu odeio. Não se compara antes da pandemia, no ano de 2019. Proporcionalmente não se compara ao estado do Ceará. Acho que foi 19 ou foi 20, 19, antes da pandemia. Eu andei em Copacabana com o celular na mão. Não se compara ao estado do Ceará. O Ceará chegou a um aqui no Ceará não dá. Eu acredito que não existe mais nem limite. Eu não sei aonde foi. A segurança pública está aí. Não é questão de profissionais, porque eu posso dizer que os profissionais, tanto policiais civis como policiais militares... Estão se desdobrando. Estão se desdobrando, são pessoas focadas. Eu vejo, não uma questão de corporativismo na minha classe, mas eu vejo delegados preparadíssimos, inspetores, escrivães preparadíssimos. Você vê a contradição, né? Enquanto não se tem coragem para instaurar qualquer CPI para que possa, de fato, investigar o crime, a Assembleia Legislativa, os deputados estão avançando na CPI para investigar as associações dos policiais. Mas, na verdade, isso é pano de fundo. Isso é pano de fundo totalmente questões políticas, né? Porque eles eram para investigar, era realmente isso aí. Porque onde você chega, em qualquer bairro do interior, hoje eu estava conversando, essa semana eu estava conversando com um amigo que ele é do agronegócio, bastante influente no agronegócio no estado do Ceará. Esse rapaz, tem muita gente abandonando o agronegócio. Por quê? Porque no interior as facções tomaram de conta. Criminalidade sempre vai existir. Seria demagogo, seria um mentiroso. Utopia dizer que vai ter. Não, todo canto vai existir. Agora ela mandar no Estado, mandar no cidadão. Nos moldes que está acontecendo no Estado do Ceará. Eles estão determinando, estão mandando, estão inclusive influenciando na política. Doutor Henrique, eu vou até esticar aqui na seguinte forma. Vamos dizer que não seja nenhum, digamos assim, casadinho com o governo do Estado, seja medo. Teve um deputado que falou abertamente, eu não vou votar a favor não, porque eu tenho família, disso eu tenho medo. E não votou com medo. Imagina se um deputado tem medo, imagina um cidadão. Mas vamos dizer que seja medo. Agora vamos dizer lá, e por que é que, por exemplo, não abre uma CPI do aquário? Essa não tem que ter medo, ou tem facção por trás? Porque esse deputado aqui... Por que não há? Por que já mudou de Ministério Público mais de 3 vezes? Esse caso do aquário já mudou de Ministério Público, de promotor de justiça, mais de 3 vezes. Por que não vai para frente? Olha, por que não... Peraí, o que sabe foi feito do aquário? O que virou? Virou um sucatão, criador de mosquito, da dengue, da zika vírus, da chikungunya, paga com dinheiro... paga mensalmente um absurdo... Para manter a sucata. Sabe como eu me sinto, às vezes, como apresentador de TV e debatendo isso aí diariamente? É revoltante. Eu me sinto um idiota. Eu me sinto um bobo da coisa. Eu falo assim, às vezes eu fico me assistindo o nosso próprio programa, a gente acompanha. Eu falo, cara, mas como eu sou idiota? Eu fico,
É aquela vez... Malhar em ferro frio. Dá murro em pão de faca. Malhar em ferro frio. Secar Porque eu gelo. acho que os caras assistem e falam, quem que é aquele idiota lá que tá Porque- falando? Quem esse idiota pensa que ele é quem? Imagine se Quem é aquele careca lá? Como diz a Bonito, aquele cabeça careca de ovo. bonito. Quem é? Bonito. Dois idiotas, aquele velho idiota lá e aquele careca idiota. E agora mais um idiota, que é a Áurea, falando mal da gente. Quem que é esses três os três patetas? Deve ser assim. Porque quem quem não é possível, porque pô. quem tem o poder Tá de para mudar isso, brincadeira. quem tem o poder para mudar isso é o eleitor. É o eleitor. E nós estamos aqui para despertar. Não, e se você for lembrar o eleitor, você vai ver um candidato, né, que está tentando viabilizar uma candidatura, andando no interior do estado, conversando com as regionais, um candidato que há um ano atrás foi investigado por desviar 17 milhões de respiradores na capital, enquanto prefeito, que está sendo investigado por todo o dinheiro que foi gasto Fala no o hospital nome, de pô. campanha, Roberto Cláudio. Então, Aquele assim, cabeça de ovo lá. você pra vê- falar. Destruiu o PV. e você vê ele hoje andando, querendo se viabilizar como candidato e o eleitor... Olha, falar em pandemia me revolta, porque eu fui internado, entubado 3 vezes, traqueostomizado 2, morri e Deus me trouxe de volta. E me revolta. Me revolta porque eu tenho aí no plano de saúde, tive condições de vender um carro para pagar R$800 da diária de um médico para me acompanhar os 45 dias da UTI. E o povo, meu irmão, e o cidadão assalariado, tratado feito bicho, tratado feito boi pro abate, por esses políticos aí, Roberto Cláudio, Camilo Santana, não fizeram nada durante a pandemia. Hospital como Hospital Pronto-Socorro dos Acidentados Antônio Salles, pronto para ser usado com 100 leitos. O governo ia pagar uma mixaria de aluguel e Essa atender semana? ali, no coração ali do Meireles, ali, atender centenas de pessoas, deixar um legado da pandemia. Não. Vamos fazer aqui, foi tirar os equipamentos. Quando nós falamos disso nas redes sociais, o senhor governador mandou uma pessoa do estado, lá dentro, tem um vídeo na internet, mandou uma pessoa lá dentro do Hospital Pronto-Socorro dos Acidentados, que está fechada ali na Antônio Salles, foi tirar tudo de dentro, para levar para outro canto. Por quê? Não, porque o governador mandou. E o outro constrói um hospital dentro do PV, que estava novo, destruiu o gramado do PV, um hospital que durou 4 meses, não atendeu quase ninguém, não fez diferença nenhuma entre vida e morte para os cidadãos de Fortaleza. 10 milhões de reais jogados no lixo. E quer se candidatar a governador. E o outro quer se candidatar a senador. O próximo programa nós aqui, eu vou comprar o nariz do palhaço e nós vamos colocar. Porque, cara... Isso é uma palhaçada, rapaz. nós Nós somos tínhamos palhaços. também, levando esse assunto, na época, né? A gente estava todo mundo se perguntando, o centro de eventos está aí, está parado. Por que ele não O elefante branco do Ceará, o Por que centro de ele não eventos. colocou o hospital de campanha que daria para atender, sei lá, 5 O mil Ceará pessoas ao todo, mesmo o tempo? Ceará todo E ali tinha dentro. estacionamento para atender todo mundo. E estava lá esperando para ser atendido. Mas o que é que eu fiz? Ele preferiu Todo climatizado. destruir o PV, tinha uma sanha, para destruir o PV, não atendeu quase ninguém, depois teve que reconstruir o PV, tá aí, ó, prejuízo para a gente. Aí eu fico imaginando, cadê a população que não vê isso? Se População. fosse em outros países, a Não, população é a para as ruas. população, o brasileiro é engraçado. Vamos falar do Ceará, não. O que você acha, então, dessa frase que o povo tem um governo que merece? Tem, claro. Aliás, é o seguinte, É uma verdade. Vocês prestem bem atenção. Porque é o governo. voto, né? Presta atenção. Um ladrão, um vagabundo, bandido. Né? É onde eu recebi hoje a denúncia do Zé Disseu, falou que no segundo mandato dele foi dividido de 300 milhões, que era a aposentadoria dele. Hoje é candidato a presidente, está empatado. Quer dizer, então vocês merecem. Apesar de que essa pesquisa é totalmente questionável. Não, mas fraudulenta, peraí. porque quando o Bolsonaro mas sai na peraí, rua, mas é uma peraí. coisa, quando o Lula sai Mas só é a prova que a chamar de ladrão. É a prova que a corrupção continua, não quero saber de pesquisa não. Ciro Gomes é a disse que o prova. dono do Ibope, acho que é do Ibope, vem até a mãe para mudar uma pesquisa. Então o Ciro Gomes Aí, disse. cara, aparece na aí internet. você quer o quê? Um cara desse? Um cara desse não era nem pra... um cara desse, eu conheço ele porque é minha cidade de São Bernardo do Campo. Ele me conhece. O Lula. É o Lula, eu conheço bem ele. Desde que ele era sindicalista. Sabe, né, Lula? Um cara desse não era nem pra estar aqui no Brasil. Enchendo o saco um bandido desse. Entendeu? Mas, infelizmente, vocês votam. Então, sabe, eu tô com o saco cheio. Porque, ó, se nessa eleição o Lula entrar novamente, eu vou me embora, porque ninguém merece. Hein? Eu não sou masoquista. Não, na verdade, é a questão de que quando a pessoa fala assim, se o Lula ganhar, eu vou embora, não é
falta de amor ao Brasil, não é desamor ao Brasil. Não. É inteligência, é pular do barco, porque é o seguinte, quem era empresário na Venezuela? A Venezuela boia em cima de petróleo. A Venezuela foi um dos melhores países do mundo para se morar, no Caribe venezuelano. Ele foi eleito o melhor país do mundo para se morar. A Venezuela. Porque era em franca expansão econômica. Quando a Venezuela caiu na mão da esquerda, quem tinha visão política, os empresários, venderam os seus negócios e picar a mula. Mas não era por falta de amor pela Venezuela, é porque sabiam que iam ficar pobres sem ter o que comer. E aí foram embora ricos ainda. Quem ficou, hoje é pobre. Dançou. Na Venezuela não tem cachorro de rua, as pessoas... Você aí que é da causa animal. Na Venezuela não tem mais causa animal, comeram os cachorros, comeram os gatos. Porque a fome não deixou... E a Argentina está no mesmo caminho. E a Argentina está no mesmo caminho. O Chile está começando, né? E o Brasil ainda tem aí o presidente Bolsonaro para a gente ter a esperança de reeleger. Bom, mas é o seguinte, tem muita gente na ignorância. E aqui no Ceará mudar, tirar esse povo. Mas assim, falar isso aqui. Tem muita gente na ignorância que não entende, que não tem quem esclarece, pessoas mesmo sem esclarecimento. Fala, mas nunca vi um presidente desse que está numa carestia, tudo é culpa do presidente. A carestia da gasolina, dos alimentos, mas não entendem que não depende dele, o que ele pode fazer. Mas, Áurea, deixa eu lhe explicar uma coisa. Não dá mais tempo. Isso já foi, hoje em dia mudou muito isso aí. Eu tenho um minuto. As pessoas estão mais parecidas. Eu tenho um minuto para as considerações finais. Graças a Deus. Começando pelo Henrique, bem rapidinho, sua rede social, as considerações finais do Edeli. Marcelo, mais uma vez eu queria agradecer ao seu público, né? Agradecer ao doutor Rebouça, a nobre amiga Dinei, aqui pela essa conversa, né, que nós tivemos hoje, dizer que nós estamos sempre à disposição, dizer que o PTB está à disposição. Queria passar minha rede social, delegado Henrique Silva, @delegado Henrique Silva do Instagram. E toda vez que você chamar, a gente vai estar aí para a gente. Obrigado, Henrique. Olha só, pessoal, queria só chamar a atenção aqui do nosso povo do Ceará. Nós estamos aqui com o governo que está sendo investigado pelas obras do Castelão, pelo Aquário, está sendo investigado também pelas obras do Hospital de Campanha, 17 milhões de respiradores. Acabou o tempo, meu tempo está muito curto. Pode falar a tua rede social. Minha rede social é Dinei Maciel. Desculpa, mas tem que parar, porque TV não espera a gente falar. Melhor programa de debate da TV brasileira. Você não escuta em outro programa que você escuta aqui. Olha, bem rapidinho. Instagram, Carlos Rebouças, @advogado cristão. Eu quero agradecer ao Maciel por estar aqui, a todos vocês. A minha rede social é @AureaCedrais e o da clínica, onde eu exerço minha função como psicóloga clínica, @clínica AureaCedrais. Bom, e até o próximo programa e fiquem bem. Um abraço a todos. Eu só uso Tainá, é de fama e faz bem. Alô, você, dona de casa, compre Tainá também. Se as outras são nota 10, Tainá é nota 100. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Tainá, presente nas melhores redes de supermercado do Brasil. Tainá, sabor manteiga, melhor que o Brasil tem. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui.